Ok, hoje queremos falar da chama ou do fogo da oração. No dia de ontem nós falamos como ter um altar puro. Essa toda semana nós estamos a falar de altar. E no dia de ontem tratamos como é que o nosso altar deve estar puro. Né? Mas não é isso, né? E nós falamos quantos pontos? 3. Dizia eu que para um altar estiver puro, dizia que é preciso que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, se você entrar no altar de Deus, se você entrar na presença de Deus, se você entrar na conexão com Deus, dentro da oração, e você não se oferecer como uma oferta saudável e agradável para Deus, aquele altar não estará saudável. Mas quando você entra na oração, no altar de Deus como uma oferta, aquele altar vai estar saudável. É isso que falamos ou não? Segunda coisa, dizia eu também que para o altar estiver saudável, é preciso o quê? É preciso ter fé. Não, muita gente vai entrar nos 31 dias. Muita gente vai entrar nesse altar de oração. Muita gente vai entrar nessa corrente de oração. O que nos vai diferenciar é que algumas pessoas vão meter o pé e vão sair. Mas tem outros que vão meter os teus pés e vão permanecer lá com fé, com coragem e sem duvidar. Tem pessoas que vão entrar nos 31 dias duvidando. Será que Deus vai falar? Será que Deus vai responder? Será que Deus vai operar? Mas existe o segundo grupo, que são os do meu grupo, que acreditamos que se Deus não fez anteontem, não fez ontem, nesse Ele pode fazer em nome de Jesus. Então ninguém pode entrar no altar de Deus, nessa corrente de oração dos 31 dias, com dúvida ou com medo. E dizia eu que o tamanho do teu problema ou da tua luta, ela não intimida o tamanho do nosso Deus. E no terceiro ponto falei que é preciso a busca constante, para que o altar esteja sempre aceso. E no dia de hoje queremos acrescentar a chama da oração, o fogo da oração. Querido, quando estamos a falar da chama de oração, em outras palavras, estou a querer dizer sobre a sede da oração. Em outras palavras, quando eu falo da chama de oração, do fogo da oração, estou a falar da vontade da oração. Estou a falar do prazer da oração. Estou a falar do gosto pela oração. Estou a falar pela energia pela oração. Hoje nós queremos levantar homens e mulheres que nesse altar eles vão desenvolver a chama da oração, que significa o prazer pela oração, ou seja, o gosto pela oração, ou seja, a energia pela oração. Porque há pessoas que até oram, mas oram com muita dificuldade porque não têm prazer de orar. Mas há pessoas que têm prazer de orar. Hoje quando eu despertei, olhei pela janela, vi clareza, falei, meu Deus, são que horas? Será que já passou 5 horas? Quando peguei no telefone e vi, são 5h30, falei, ainda estou dentro da corrente de oração. Se eu ia acordar 6 horas, ia ficar muito triste. Porque eu entrei na corrente de oração das 5 que nós nos estamos a orar. E quando vi clareza na janela, pensei que já era tarde. Por quê? Porque nós queremos levantar homens e mulheres com chama, com prazeres, com gosto, com energia na vida de oração. Eu quero acreditar que essa pessoa seja você em nome de Jesus. Por isso é que vou te levar na oração hoje, para você ganhar essa chama e esse gosto. Lemos Mateus, Evangelho de Jesus, mas que foi escrito por evangelista Mateus, um homem que era cobrador de imposto, que Jesus chamou ele. De lembrar que Jesus chamou homens de diversas formas, chamou pescadores, chamou cobradores de impostos, homens que tinham diversas profissões. E o Mateus era um cobrador de impostos, não era pescador como Pedro e os demais. E Mateus vai então escrever
os ensinamentos de Jesus. E quando chegamos no capítulo 6, é a continuação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que na verdade é o ensinamento que Jesus começou no capítulo 5. O Sermão do Monte é um dos ensinamentos longos de Jesus. Ele pregava todo dia aquelas pregações. E no Sermão do Monte ele falava do ódio, falava do amor, falava de muitos temas. Mas quando chega no capítulo 6, ele tira um tema, é a oração. E ele começa a falar onde lemos: e quando você querer orar, entra no teu quarto, fecha a porta, não é isso? E ora. Mas acredita que no silêncio, no segredo, teu pai está te vendo e também está te ouvir. E também acredita que depois de você fazer esse exercício, ele vai te recompensar. E Jesus continua a dar esse ensinamento. Querido, para nos despertar a chama da oração, é preciso que eu te apresente, na verdade, o que é a oração. Não tem como você gostar da oração, não tem como você amar a oração, não tem como você ser um homem, uma mulher, um jovem, um pai de família de oração, se você não compreender a profundidade o que é a oração. Querido, a oração, como você conhece desde a escola dominical, você aprendeu que a oração é falar com Deus. É verdade. Oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Mateus 36, Jesus foi orar. Muitas das vezes ele foi orar. Ele foi orar uma vez, foi orar 2 vezes, 3 vezes, porque a oração é conversar com Deus, e todo filho de Deus deve entender que a oração é isso. 2, o que também é a oração? A oração é o ato de nos conectarmos com Deus. Toda pessoa que ficar só no entendimento que oração é falar com Deus, tipo criança da escola bíblica dominical, quando a igreja, o cristão, se limita só a conhecer a oração e conversar com Deus, você perde muitas coisas da oração. A oração é falar com Deus. 2, ela também é o meio de se conectar com Deus. Quer se conectar com Deus? Quer criar uma atmosfera espiritual com Deus? É por meio da oração. Não, se você não orar, não tem como criar uma interferência espiritual entre esse teu corpo terreno com Deus divino. A única coisa que cria uma ligação espiritual com esse homem terreno que é você e eu, com esse Deus espiritual divino, é na via da oração. E quando você entender que a oração é o meio de conexão com Deus, então você vai despertar que a oração afinal é importante. A oração não é só a via de conexão com Deus, mas a oração também é o meio de comunhão. Ela te conecta com Deus, mas também te coloca em comunhão. Como a palavra diz, comunhão, como É na oração que você e Deus conseguem sincronizar e serem um. Na oração você consegue pensar como Deus pensa. Porque uma pessoa que ora muito, ele pode ser jovem, mas quando está no meio de outros jovens, por ele estar muito conectado com Deus, ter uma vida de oração, dificilmente vai ter comportamento de qualquer jovem da rua. Quando um homem, um pai de família, tem uma vida de conexão com Deus em oração, ele pode estar no meio dos colegas de trabalho que bebem, que roubam na empresa, mas a vida de conexão com Deus vai lhe levar a não caminhar naquele comportamento. Quando uma mulher tem uma vida de oração, por ela estar em comunhão com Deus, enquanto outras ficam na barraca, outras são fofoqueiras, ela não vai se meter naquele comportamento por causa da comunhão da oração. Porque a oração nos torna comum com Deus. Ou seja, você começa a pensar os pensamentos de Deus. Não, roubar não me convém, matar não me convém, fazer isso não me convém, ser assim não me convém, ser um jovem assim, uma mulher assim não me convém. Tudo porque a oração começa a te tornar um com Deus. A oração não é só nos tornar um com Deus, mas é também, ela é também um meio de intervenção divina.
A Bíblia que eu ando a ler está a dizer que muitas pessoas na Bíblia usaram a oração nessa dimensão. Enquanto talvez eu e você usamos a oração como um meio só de conversar com Deus, outros na Bíblia foram mais profundos. Usaram a oração como um meio de visitação da parte de Deus. Houve momentos na Bíblia, pessoas queriam ver a visitação de Deus, queriam ver a intervenção de Deus, queriam ver o céu aberto. E o único meio que eles acharam para ver o céu aberto, utilizaram a oração. Então, afinal de contas, a oração não é só falar com Deus, não é só me conectar com Deus, não é só me tornar comum com Deus, mas a oração, na verdade, ela é também uma chave que abre a intervenção de Deus na vida do homem. Por isso eu estou a ver Ana, uma mulher que entendeu. Ana tinha marido dela, ficava com Penina. Na lógica, como está a ficar com Elcana, seu marido. Na lógica, Ana, ao se encontrar com Elcana, os casados sabem que quando se encontram no estado normal, tem que acontecer aquilo. Ana entendeu, eu estou se encontrar com papá, mas criança que é bom não está vindo. Então, como é que eu posso abrir isso que está fechado? Ana vai utilizar a oração como um meio de falar com Deus, vai utilizar a oração como um meio de se conectar com Deus, vai utilizar a oração como um meio de estar em comunhão com Deus, mas também vai utilizar a oração como um meio para que Deus abra e visite o ventre dela. O dia que você entender que existem coisas que o dinheiro não abre, inteligência não abre, certificado não abre, beleza não abre, a única coisa que abre é a oração com Deus. E aí você vai passar a olhar a oração de uma maneira diferente. A oração também é um meio de transformação emocional. Tenho que correr. A oração também é um meio de transformação emocional. Eu conheço um homem que morreu por mim na cruz, o nome dele é Jesus. Ele, quando estava na ceia, Deus lhe abriu os olhos. Ele é Deus e ele é homem. E ele começou a ver algumas coisas. E ele começou a ver duas coisas que ele falou na mesa. Estou a ver no vosso meio, um de vocês vai me trair. Revelou mais outra coisa que Deus estava a lhe mostrar. Também estou a ver, Pedro, que você vai me negar 3 vezes. Eu não. Calma, eu estou a ver no Espírito, Pedro. Jesus revelou duas coisas antes de acontecer. Estou a ver que no vosso meio um vai me trair. E você, Pedro, estou a te ver que vais me negar 3 vezes. Como Jesus já sabia que alguém ia lhe trair e que Pedro ia lhe negar, ele ia ser preso. A minha Bíblia está falando que Jesus entrou numa agonia, numa tristeza do coração. Jesus emocionalmente como homem, ele era 100% humano e ele era 100% Deus. Como 100% humano, foi no óbito do Lázaro, amigo dele, ele chorou. Como 100% humano, ele tinha fome, mandou os apóstolos irem procurar pão. Como 100% humano, ele também sentia dor. E a minha Bíblia vai falar que ele foi no monte de Getsemane e começou a orar. Senhor, não dá para você tirar esse cálice de mim. Não dá para você remover isso de mim. E a minha Bíblia está a falar que enquanto ele começava a orar, na oração, Deus transformou o emocional de Jesus. Jesus entrou na oração abatido. Pai, tira só de mim esse cálice. De repente na oração ele começa a mudar das palavras. Pai, não tira mais, agora seja feita a tua vontade. Porque a oração tem isso. Você até pode entrar abatido, vou desistir, não quero mais, vou parar. Mas se você entrar na oração, a oração te fortalece, a oração te motiva, a oração te eleva. E ele muda o teu emocional. Está triste? Entra na oração. Está abatido? Entra na oração. Está magoado? Entra na oração. Porque a oração é um meio de restauração do nosso emocional. Eu já vi pessoas que queriam se matar, queriam beber veneno, queriam desistir da vida, mas depois de entrarem na oração, saíram com coragem da oração. Falaram, não vou fazer mais isso. Mesmo esse casamento que eu queria ir embora, não vou ir mais. Porque eu estou a acreditar que Deus me falou na oração que alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus.
Então, quando você entende a dimensão da oração, você começa a despertar a chama da oração na tua vida. Mas por que despertar a chama da oração? Por quê? Queridos, Daniel 6:10 nos mostra que o rei, quando lançou o decreto, a Bíblia fala que Daniel, quando viu o decreto, foi orar. Viu o decreto, foi o quê? Orar. Mas a Bíblia está a dizer à frente, ele viu o decreto e foi orar, mas o decreto não foi a única, me segue bem aqui, o decreto não foi a única motivação que levou Daniel a orar. Escuta bem essa parte para entender bem. A Bíblia está a dizer, ele foi orar por causa do decreto, mas à frente a Bíblia fala, ele foi orar porque já fazia isso constantemente. A pergunta é, por que desenvolver a chama da oração? E aqui eu faço a pergunta, por que orar? Olha só, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou. Ou seja, Daniel decidiu orar por causa do decreto, mas não parou por aí. Por causa do decreto. Não, papai, fica lá, é mesmo lá, é lá. Janela para Jerusalém e ali orou. Ele orou por causa do decreto. Foi a motivação, o decreto. Pai, decretaram, então vou orar. Tá bom, mas depois foi ali orou como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia ajoelhou-se, rogou e deu graças a Deus do seu Elá e Deus. Ou seja, Daniel foi orar por causa de um decreto. Estamos juntos até aqui? Mas a Bíblia está a dizer, além do decreto, ele já tinha o hábito e costume de orar constantemente. A pergunta é, por que orar? Por que desenvolver a chama de oração na minha vida? Tem pessoas que são como a primeira parte de Daniel. Eles oram, buscam oração, amam a oração quando vejam decreto na sua vida. Me falaram não vou nascer, me falaram não vou casar, na minha família tem decreto, então eu vou orar. Alguns a sua motivação de orar é porque quando descobrem problema na vida deles, outros decidem a acender a chama da oração quando vejam que as coisas não estão dando certo na vida. Para Deus me dar emprego, então vou orar. Para Deus me curar dessa doença, então vou orar. Para Deus abençoar minha família, então vou orar. Existem pessoas que para acenderem a chama da oração, eles procuram motivo. Mas existe um grupo da segunda parte de Daniel. Ele orava porque costumava fazer isso continuamente. Tirando o decreto, tirando o problema, tirando as lutas, tirando o desemprego, tirando a doença, Daniel era um homem de oração constante. Por que orar? Não ora só porque você tem problema, não ora só porque você tem uma luta, mas seja um homem que tem a vida de oração contínua em nome de Jesus. O decreto chegou e encontrou um homem orado já. Posso repetir essa parte? O decreto, quando chegou na vida de Daniel, já encontrou um homem que já tinha vida de oração e por dia já tinha programa dele 3 vezes ao dia orar. Ou seja, quando o decreto está vindo, já está a encontrar um homem que tem vida de oração contigo. Por que desenvolver a chama da oração, o fogo da oração? O porquê não deve ser por meio das circunstâncias que estás a viver, mas a chama da oração, o gosto pela oração, o prazer da oração, ela deve ser desenvolvida na tua vida por causa da comunhão que nós temos que ter com Deus.
Significa que você não pode entrar no altar de oração porque viste que tens um motivo, um problema. Não. Você não pode acordar 5 horas para orar porque viste que Deus tem que abençoar a tua família. Não. Você não pode se sacrificar 31 dias só porque você está vendo um problema. Não. O teu sacrifício pela oração tem que ser no tempo do decreto ou no tempo sem decreto. Ou seja, com problema ou sem problema, como filho de Deus, você deve desenvolver a vida de... A chama da oração, ela não precisa de um decreto, não precisa de problema. Não, como filho de Deus, desenvolva isso. A oração é aquilo que já falei. Porque orar não é pelas circunstâncias, mas é para que o meu relacionamento com Deus esteja bom. E para terminar, como então desenvolver ou como despertar essa chama de oração no meu altar? O texto bíblico que lemos é a nossa conclusão. Mateus 6. Jesus disse: e quando orardes. Como é que eu posso então acender a chama de oração na minha vida? Como é que eu posso acender esse altar com fogo de oração dos 31 dias? Jesus disse, Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, é a primeira coisa. Ou seja, eu percebo assim, o dia que você decidir orar, ou seja, você vai despertar o prazer da oração na tua vida quando você um dia tomar decisão. Tu, porém, quando orares, o dia que você dizer, não, eu quero começar com oração. Ou seja, significa o quê? Ninguém pode acender a chama de oração na sua vida. Ninguém pode acender um altar de oração se essa pessoa não tomar uma decisão. E Jesus vai falar, tu, porém, quando orares, que significa, você só é possível acender uma chama de oração se você sozinho entender, Deus, a partir de hoje, eu quero acender uma chama de oração na minha vida. Eu entendi que afinal de contas a oração é importante. Para se acender a chama de oração, ela deve partir de uma decisão pessoal do coração da mesma pessoa. E Jesus está dizendo, quando você sozinho decidir orar, como desenvolver a chama de oração, como acender o altar de oração na minha vida? Quando você vai tomar essa decisão. E eu quero acreditar que essa decisão está ciosa em nome de Jesus. E ele está dizendo, número 2, vai para o teu quarto. O quarto, na verdade, aqui no literal, seria um quarto mesmo para nós dormirmos. O quarto mesmo em que você dorme. Mas o literal aqui, o espiritual dessa parte, nós podemos entender como um lugar que você pode desenvolver. Pode não ser o teu quarto. Não, aqui Jesus fala de quarto mesmo no literal, quando lemos assim o texto. Mas espiritualmente falando, vai para o teu quarto, significa isola-se. Cria um isolamento. Tem pessoas que não têm esse tempo de isolamento na vida dele, que dizem, não, às 20 horas tenho que me isolar. Agora, aqui o texto está falando de quarto, mas pode não ser quarto como quarto mesmo de dormir. Tem pessoas que usam o lugar de isolamento, quarto, outros usam o seu gabinete, outros usam a sala, outros usam o quintal, outros usam um canto da empresa. Então aqui estamos a falar de um lugar. Quem quer desenvolver a chama de oração, é preciso que você cria no teu programa um lugar que você se encontra com Deus. E aí acontece maravilha com o Senhor. Aí a pergunta é, qual é o teu tempo de isolamento que você tem tido com Deus? Nós metemos provocadamente 5 horas para todo membro do Zango Chique se isolar, procurar um lugar em casa, se é no teu quarto, se é na sala, se é no quintal, você só é que sabe. Mas para quem quer desenvolver a oração, deve procurar um lugar de isolamento. Onde é que você tem orado? Onde é que você tem frequentado as tuas orações com Deus? Onde você sabe, não, quando chega 20 horas, quando chega 6 horas, quando chega 8 horas. Eu, como sou pai de casa, oro mesmo em todo lugar da minha casa.
Se me dá na cabeça, vou orar no quarto aquele dia. Se eu não quiser também, vou embora na sala. A casa vai me ir. Mas, para alguns que têm privacidade, tem que escolher um cantinho. Se tens bom gabinete, seja o teu gabinete. Se é o teu quarto mesmo de dormir, lá você pode acender a chama de oração. E após ter fechado a porta, orarás ao teu pai. Para desenvolver a chama de oração, 3, orarás ao teu pai. Quem quer desenvolver a chama de oração, a sua oração, ele deve olhar simplesmente para quem? Tem pessoas que não oram porque sentem medo dos irmãos que estão ao lado dele. Controla só quando vamos orar. Tem pessoas que ficam com vergonha de orar, de entrarem na oração, de mergulharem na oração, porque se preocupa com a pessoa que está na direita para lhe ouvir, se preocupa com a pessoa que está na esquerda para lhe ouvir, e você está se esquecer que quando você se isolar, a tua oração deve ser apenas olhando para o Pai. Quando você ora na igreja, quando você se ajoelha, quando você clama, não olha irmão, não olha irmã, mas olha somente Jesus Cristo de Nazaré. Quer desenvolver a vida de oração? Olha para Cristo. Não olha ninguém, olha para Deus. Por que olhar para Deus? Número 4. Porque é Ele no secreto que está te ver, e também é Ele no secreto que vai te recompensar. Quem vai te recompensar não é a irmã que está no teu lado. Quem vai operar na tua família não é a irmã que está no teu lado. Quem vai curar aquela doença não é o irmão que está no teu lado. Quem vai restaurar o teu casamento não é o irmão que está no teu lado. Mas quem vai recompensar, quem vai operar, quem vai trazer milagre, quem vai responder é o próprio Deus. Por esta razão, quem quer desenvolver a vida de oração deve tomar uma decisão. Pai, eu quero começar a orar. Quem quer desenvolver a vida de oração, acender a chama de oração. Número 2, cria um lugar de isolamento em casa. Quem quer desenvolver a vida de oração deve olhar somente no Pai quando está a orar. E quem quer desenvolver a vida de oração deve acreditar que no final Deus vai recompensar e Deus vai atender a tua oração em nome de Jesus. E nesses 31 dias nós estamos a acender a chama da oração nos nossos altares. Quer dizer, e nós entendemos que se não tiver a chama da oração, não tem como o teu altar tem fogo. A Bíblia está a dizer que os profetas de Baal, terminei aqui para nós orar. Os profetas de Baal estavam a se complicar com Elias. Elias, o teu Deus é quem? O teu Deus é quem? A minha Bíblia está a dizer que os profetas de Baal gritaram, se aleijaram, mas nada aconteceu. Mas a minha Bíblia está a me dizer que depois Elias fez uma oração diante de Deus. E quando ele orou, a minha Bíblia está a dizer que o céu se abriu e o fogo desceu. O teu altar dos 31 dias, ele só vai ter fogo, só vai ter chama, só vai ter impacto se eu e você desenvolvermos o prazer da oração. Quer dizer, quem brincar de orar nesses 31 dias, o teu altar não vai ter fogo. O teu altar não vai estar quente, não vai queimar doença, não vai queimar nada. Por isso é que hoje estamos a te dizer, se você despertar na oração, esses 31 dias, o fogo que vai descer sobre a tua casa, nada vai resistir em nome de Jesus. O fogo que vai descer na oração